O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos corrigir este exercício aqui, ó. Olha só. Considere o losango cujas medidas estão indicadas a seguir em centímetros. Então, olha só. A gente tem aqui um losango. Essa figura geométrica, para quem não sabe, é um losango, ok? No losango, ele tem duas características principais. Tem mais, mas eu vou falar só duas porque a gente não está em geometria espacial, nem em geometria plana, né? A gente vê essas figuras nas geometrias. A gente está estudando função do segundo grau, né? E a gente vai relacionar isso aqui com função do segundo grau. Mas o losango ele tem duas características principais e bem perspectivas, assim, você consegue ver nitidamente, que é a diagonal maior, ó, que é essa diagonal aqui que corta o losango em pé, tá vendo? E tem a diagonal que a gente chama de diagonal menor, que ela fica na horizontal. Diagonal menor na horizontal, diagonal maior na vertical, certo? Esta medida que está aqui, ó, é justamente a medida da diagonal maior, que ela vale 2x mais 6. E essa medida que está aqui embaixo é da diagonal menor, que ela vale 2x menos 1, certo? As duas principais características aí do losango. Nessa introdução de função do segundo grau, né, eu gosto de dar sempre essa visão e mostrar que os conteúdos, né, de matemática, tudo que a gente estuda em matemática, eles são sempre interligados. E é aquela ideia, né, que eu costumo falar, que matemática não é que nem física, por exemplo, né, que você pode saber tudo de elétrica e não saber nada de mecânica, né, porque assim, os conceitos que você usa em elétrica não são usados em mecânica. Claro que usa uma ou outra coisinha mínima, mas já na matemática, não. Todos os assuntos se conversam. A gente consegue botar a geometria na álgebra, né? Isso aqui também é equação de segundo grau aí, né? Equação, função de segundo grau, entra aí na álgebra, né? Então, todos os assuntos de matemática conversam, tá? Então, por isso eu gosto de trazer exercícios desse tipo para vir essa leitura na cabeça de vocês, tá? Aí depois, né, de dado o desenho do losango aí, ele faz essa pergunta. Determine a função s de x igual a x quadrado mais bx mais c, correspondente à área deste losango. Bom, então a gente tem que saber, primeiramente, calcular a área do losango, né? Lembrando a vocês, as vossas excelências aí que estão assistindo o vídeo, que esses valores aqui, em um exercício de contexto, estaria um valor inteiro. Por exemplo, sei lá, a diagonal maior é 6, a diagonal menor é 2, por exemplo. Né? Isso em um exercício de contexto estaria assim. Neste exercício, os valores aparecem deste jeito aí, né, em forma de 2x mais 6, 2x menos 1, porque isso aí vai virar uma função do segundo grau, né, na hora que a gente calcular a área. Então, nisso aqui, a gente tem que saber calcular a área de um losango. Como que a gente calcula a área do losango? Ela é calculada por esta fórmula aqui, ó. A área do losango, né, representada aqui por S, é igual D grande vezes Dzinho sobre 2. O que significa isso? D grande é a diagonal maior. E o Dzinho é a diagonal menor. E aí dividido por 2, certo? Então, ó, a gente vai jogar os valores que a gente tem da diagonal maior e da menor na fórmula. A diagonal maior mede 2x mais 6. Então, tá aqui, ó, o Dzão substituir por 2x mais 6. A diagonal menor mede 2x menos 1. Então, tá aqui, ó, substituir o Dzinho por 2x menos 1 e dividir por 2. Certo? Aí, agora, a gente faz o que a gente já está acostumados a fazer, né? Quando a gente vê alguma coisa desse tipo. Lembra que eu falei para vocês no começo da playlist que a gente ia ter distributivo o tempo todo, né? Então tem que saber fazer essas distributivas aqui. Olha só, a gente vai fazer
2x vezes 2x, que vai dar 4x ao quadrado. Depois a gente vai fazer 2x vezes menos 1, que vai dar menos 2x, certo? Lembrando que aqui, ó, no 2x vezes 2x, você multiplica número com número, letra com letra. 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes menos 1, número com número, letra com letra. Como não tem letra, então você repete a letra e multiplica só o número, que fica menos 2x. Depois aqui, ó, a gente vai ter 6 vezes 2x, que dá 12x. Depois, ó, 6 vezes menos 1, que dá menos 6. Ok? Isso aqui, ó, deu uma equação do segundo grau que a gente pode arrumar ela. A gente pode somar os termos semelhantes. 4x ao quadrado não tem nenhum outro termo semelhante a me somar, então eu repito ele. Menos 2x mais 12x me dá 10x, né? Eu devia 2x, paguei 12x, fiquei com 10x de lucro. E o menos 6 aqui não tem ninguém para me somar ele, então eu repito também, certo? E continua, né, ó, o dividido por 2 continuou, certo? Aí agora, a equação que a gente tem é essa daqui, 4x² mais 10x menos 6 dividido por 2. Então eu vou dividir todo mundo por 2. 4x² dividido por 2 dá 2x². 10x dividido por 2 dá 5x. E menos 6 dividido por 2 dá menos 3, certo? Então, ó, nesse exercício, nessa parte A, aí, o que a gente descobriu? A função que corresponde à área, né? Ó, era o que o exercício A pedia. Determine, né, a função aí que corresponde à área desse losango. Então, esta função aqui corresponde à área do losango. O que isso significa? Significa, ó, que, por exemplo, qual é a área do losango para x igual a 3? Bom, o que significa eu falar área do losango para x igual a 3? É eu voltar aqui no meu desenho, eu tirar o x e botar 3. Vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 6, 12. Então, a diagonal maior vai medir 12, e a diagonal menor, ó, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 12 e 5. E aí você vai calcular a área para isso. Se a gente não tivesse a função que determina a área desse losango, você ia pegar o 12 da diagonal maior, pegar o 5 da diagonal menor e substituir na fórmula. E aí você vai calcular a área. Como a gente tem a função que determina aquela área, a gente joga os valores direto na função. Então vai ficar, ó, para o x igual a 3, a gente vai ter a função, né, que a gente descobriu, 2x² mais 5x menos 3, a gente joga o 3 no lugar do x, ó. A gente vai calcular o s de 3. O que é calcular s de 3? É você tirar o x da função e botar 3. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, ó, tirei o x e botei 3, mais 5 vezes 3, e o menos 3 eu copio. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15. Menos 3 eu copiei. 2 vezes 9 dá 18. Copiei o 15, copiei menos 3. 18 mais 15 menos 3 dá 30. Então, a área do losango aí, quando o x é 3, né? Quando a diagonal maior é 12 e a menor é 5, é 30 a área. E para o x igual a 8? Para x igual a 8, a mesma coisa. Você vem aqui, tira o x, põe 8, vê quais são os valores que vai dar. Se a gente não tivesse a função que calculava a área, você vinha aqui na fórmula, substituía e ia conseguir calcular. Mas como a gente já tem a função do segundo grau, né, que determina essa área, a gente não precisa, né? A gente substitui aqui direto na função. Então vai ficar, ó, para o x igual a 8, a gente vai pegar a função e calcular S de 8. Então vai ficar 2 vezes 8 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 8, né? Eu tirei o x e botei 8, e o menos 3. 8 ao quadrado é 64, 5 vezes 8 é 40, copiei o menos 3. 2 vezes 64 é 128, copiei o 40, copiei o menos 3. 128 mais 40 menos 3 dá 165, tá? 165 centímetros quadrados. E aqui também, né, ó, 30 centímetros quadrados. Não esqueçam de botar a unidade de medida,
porque está falando aqui que as medidas foram dadas em centímetros, né? Só que como é a área é sempre dada em centímetros quadrados. Entenderam, gente? Então, ó, a gente fez isso, né? A gente achou esta função aqui que determina a área do losango para a gente não precisar ter que substituir os valores de x ali, achar e substituir nesta fórmula aqui. A gente substitui direto na função. Aí tem uma pergunta interessante, ó. Faz sentido calcular a área do losango para x igual a 0,4? Justifique. Bom, primeira coisa, a gente tem que substituir o x aqui no nosso losango por 0,4, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se você substituir o x aqui, ó, por 0,4, vai ficar 2 vezes 0,4 mais 6, não é? Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Vou botar até aqui, ó. 0,4 vezes 2. Certo? 2 vezes 4, 8. Nossa, que 8 horrível, hein? Pelo amor de Deus. 2 vezes 4, 8. Bota a vírgula aqui, como tá a vírgula embaixo de vírgula. 2 vezes 0, 0. 0,8. 0,8 mais 6. Certo? Que dá 6,8. Então, ok. Beleza. Agora substitui aqui, ó, na diagonal menor, né, o 0,8. Vai ficar 0,8 não, né, 0,4, desculpa. 0,4 vezes 2, né, que é aqui, ó. 2 vezes 0,4. Eu estou fazendo o contrário, porque na multiplicação tanto faz. Você fazer 2 vezes 0,8 ou 2 vezes 0,4 ou 0,4 vezes 2, dá no mesmo, né? Na multiplicação, tanto faz você fazer 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 também é 6. Então tá aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 0,8. Beleza, deu igual aqui. Menos 1. 0,8 menos 1 dá menos 0,2. Ó, menos 0,2. E isso aqui não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque não existe medida negativa. Não tem como essa medida aqui valer menos 0,2. Né? Você não compra. Sua casa não tem menos, sei lá, 64 centímetros quadrados. Não existe medidas negativas. Tá? Não existe metros negativos, centímetros quadrados, centímetros cúbicos. Não existe medidas negativas. Então, a gente não pode colocar 0,4. Mesmo que aqui deu certo, mas aqui não. Então, não podemos, né? Ó, faz sentido calcular a área do losango para x igual a 0,4? Não, porque a diagonal menor do losango corresponde a um valor negativo, né? Ó, 2x menos 1 vai ser menor do que 0, se o x for 0,4, ó. Então, a gente não pode fazer isso, tá? Muito interessante esse tipo de discussão aqui.